TDAH, porque você sabe o que fazer, mas não consegue agir. Seja bem-vindo ao canal Estudante de Psicologia. Nesse vídeo, mergulharemos em um assunto muito atual e importante, o TDAH. Não vamos apenas falar sobre sintomas ou listas de comportamentos. Vamos tentar entender a arquitetura de uma mente que funciona em uma frequência diferente. Se você está aqui, seja como estudante de psicologia, profissional ou amante da psicologia que busca respostas para a própria vida, você sabe que entender o TDAH é, acima de tudo, um exercício de empatia científica. Muitas vezes, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é reduzido a um estereótipo. A pessoa que se distrai com uma mosca ou a criança que não consegue parar sentada. Mas, como alunos e amantes da psicologia, sabemos que a superfície raramente revela a profundidade do oceano. Existe um véu que cobre a experiência de quem tem TDAH, um véu feito de frustração, potencial desperdiçado e uma constante sensação de desconexão entre o querer e o fazer. Para este estudo, utilizaremos dois pilares fundamentais. O primeiro é o DSM-5-TR, o texto revisado do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que nos dá o rigor e os critérios clínicos necessários para a prática profissional. O segundo livro utilizado para o nosso estudo é a visão revolucionária do Dr. Russell Barkley, no seu livro Vencendo o TDAH Adulto. A lente do diagnóstico, o DSM-5-TR. O DSM-5-TR nos fornece o mapa. Ele define o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o que isso significa na prática? Significa que não é algo que você pegou ou algo que surgiu por falta de disciplina. É uma condição que nasce com o desenvolvimento do sistema nervoso. O manual nos fala de um padrão persistente. Não são apenas dias ruins ou semanas de estresse. É uma constância que deve estar presente desde a infância, especificamente antes dos 12 anos. Essa data é crucial para nós, estudantes, pois marca uma janela de desenvolvimento cerebral onde as funções executivas deveriam começar a se consolidar. O DSM lista 9 sintomas de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Ele fala sobre a dificuldade de manter a atenção em tarefas longas, o erro por descuido, a desorganização e aquela sensação interna de inquietude, como se houvesse um motor ligado dentro de você que nunca desliga. No entanto, o manual nos faz um alerta acadêmico. Para que o diagnóstico exista, esses sintomas precisam causar um impacto real e negativo na vida social, acadêmica ou profissional. Ter TDAH não é ser um pouco esquecido, é lutar diariamente contra um sistema que exige uma consistência que o seu cérebro, biologicamente, tem dificuldade em entregar. A pergunta inquietante de Russell Barkley. Apesar de o nome do transtorno conter a palavra atenção, o Dr. Russell Barkley nos faz uma pergunta que muda todo o jogo. E se o TDAH não for de fato um problema de atenção? Esta é a virada de chave deste estudo. Se você observar uma pessoa com TDAH jogando um videogame desafiador ou trabalhando em um projeto que ela ama desesperadamente,
você verá algo chamado hiperfoco. Ali, a atenção é total, absoluta e quase impossível de ser quebrada. Se houvesse um déficit real de atenção, ela não conseguiria focar em nada, mas ela consegue. O problema, portanto, não é a capacidade de atenção, é a regulação dela. Barkley propõe que o TDAH é, na verdade, um transtorno da autorregulação. É a incapacidade de gerenciar a si mesmo em relação ao tempo e aos objetivos de longo prazo. É o que ele chama de fraqueza do sistema de autogoverno. A metáfora da orquestra sem maestro. Para facilitar a compreensão, imagine o cérebro humano como uma grande orquestra. Cada músico representa uma habilidade. Um é a memória, outro é a fala, outro é o movimento, outro é a emoção. No cérebro com TDAH, todos os músicos são tecnicamente excelentes. Eles conhecem suas partituras e são muito talentosos. Porém, o maestro, que na neuropsicologia localizamos no córtex pré-frontal, está operando com um atraso. O maestro é quem diz quando os músicos devem começar, quando devem parar e qual o ritmo da música. Sem um maestro presente e pontual, o violino começa antes do tempo, o trompete toca alto demais e o piano simplesmente se esquece de entrar. O resultado final é o caos sonoro, apesar do talento individual de cada músico. O TDAH é esse descompasso rítmico da mente. É ter as ferramentas, mas não ter o controle de quando e como usá-las. A sombria força invisível. Muitos de vocês que nos ouvem agora sentem o peso desse descompasso. É a frustração de ser inteligente, de ser capaz e ainda assim ver o dia passar sem que as tarefas mais simples sejam concluídas. É a sensação de que o seu potencial está sendo sabotado por uma força invisível que segura o seu braço no momento de agir. Muitas pessoas chegam ao consultório de psicologia com autoestima devastada, rotulando-se como preguiçosas ou irresponsáveis. Mas o que a ciência de Barkley e o DSM-5-TR nos mostram é que não é uma falha de caráter, é uma diferença de engenharia. Se você sente que sabe exatamente o que deve fazer, mas simplesmente não consegue começar, se você sente que a sua vida é uma sucessão de quases, este estudo foi desenhado para você. Nos próximos módulos, vamos desconstruir essa força invisível. Vamos entender as engrenagens desse relógio quebrado e, principalmente, como construir suportes externos para que a sua música finalmente possa ser ouvida com clareza. A jornada está apenas começando. O centro de comando, as funções executivas. Se a primeira parte nos mostrou que o problema não é a falta de atenção, mas a regulação dela, agora precisamos perguntar: quem deveria estar fazendo essa regulação? Na neuropsicologia, chamamos esse centro de comando de funções executivas. Para Russell Barkley, as funções executivas são as ações que realizamos sobre nós mesmos para mudar nosso comportamento, visando um futuro melhor. Elas são as ferramentas do autogoverno. No TDAH, o que vemos não é uma incapacidade intelectual, mas um atraso no amadurecimento dessas ferramentas. Barkley estima que esse atraso seja cerca de 30% em relação à idade cronológica.
Ou seja, um jovem de 21 anos com TDAH pode ter a autorregulação emocional e o gerenciamento de tempo de um adolescente de 14 ou 15 anos. Vamos agora abrir a caixa de ferramentas e entender as engrenagens descritas no livro Vencendo o TDAH Adulto, de Russell Barkley. O freio mental, inibição comportamental. A primeira e mais importante engrenagem é a inibição. Imagine que entre o que você sente, o estímulo, e o que você faz, a resposta, existe um espaço. Um pequeno segundo de pausa onde você decide se vai agir ou não. No cérebro com TDAH, esse espaço é quase inexistente. O freio é fraco. A pessoa é sequestrada pelo impulso imediato. Sem o freio, todas as outras funções executivas que vamos ver agora não têm tempo de entrar em ação. Se você não consegue parar a reação inicial, você não consegue pensar nas consequências. É por isso que o TDAH é, antes de tudo, um transtorno da impulsividade, seja ela motora ou cognitiva. O olho da mente, memória de trabalho não verbal. A segunda ferramenta é a memória de trabalho não verbal. É a nossa capacidade de manter imagens mentais vivas. Barkley chama isso de o olho da mente. É essa função que permite que você se lembre do que aconteceu no passado para guiar o que você vai fazer agora. No TDAH, esse olho é míope. A pessoa tem dificuldade em visualizar o futuro ou em resgatar visualmente as consequências de erros passados. É por isso que ela parece cometer o mesmo erro várias vezes. A imagem mental do que aconteceu da última vez não brota na mente com força suficiente para impedir a ação presente. A voz da mente, memória de trabalho verbal. Em seguida, temos a memória de trabalho verbal. É aquela voz interna, o nosso discurso privado. Quando somos crianças, falamos sozinhos em voz alta para nos orientar. À medida que crescemos, essa voz entra para dentro da cabeça e se torna o nosso instrutor interno. No TDAH, essa voz é fraca ou caótica. O indivíduo tem dificuldade em usar o pensamento verbal para se dar instruções. Eu preciso terminar isso primeiro. Não abra essa aba do navegador agora. Sem esse instrutor interno forte, a mente se torna um rádio sintonizado em várias estações ao mesmo tempo, onde nenhuma voz tem autoridade total para comandar o foco. O painel de controle, autorregulação das emoções. A quarta função é a autorregulação do afeto e da motivação. Muitas pessoas comuns acreditam que o TDAH é apenas sobre lógica e organização, mas quem vive o transtorno sabe, o desafio é emocional. É a dificuldade em diminuir o volume de uma emoção intensa. Se alguém com TDAH fica bravo ou triste, essa emoção ocupa todo o espaço da mente, impedindo que a razão apareça. Além disso, existe a dificuldade em criar motivação intrínseca. O cérebro com TDAH é dependente de consequências imediatas. Ele não consegue fabricar motivação para algo que só trará benefícios daqui a um mês. É o que Barkley define como uma falha na bateria interna da persistência. O simulador de futuros, planejamento e reconstituição. Por fim, temos a reconstituição, que é a capacidade de decompor comportamentos observados e recombiná-los para resolver novos problemas. É como um jogo de Lego mental. Uma pessoa sem TDAH olha para um problema complexo e consegue quebrá-lo em partes menores.
A pessoa com TDAH olha para o mesmo problema e o vê como uma montanha intransponível. Ela se sente paralisada porque seu simulador mental não consegue organizar os passos de forma sequencial e lógica. O ponto de performance: saber versus fazer. Aqui chegamos ao coração do nosso estudo e ao motivo pelo qual escolhemos o título: Por que você sabe o que fazer, mas não consegue agir? Barkley faz uma distinção que todo estudante de psicologia deve tatuar na memória. O TDAH não é um problema de conhecimento, é um problema de desempenho. O TDAH não retira a inteligência da pessoa. Ela sabe as regras, ela leu o manual, ela sabe que precisa estudar para a prova. O problema é que, no ponto de performance, o exato local e momento onde o comportamento deveria ocorrer, as funções executivas que acabamos de descrever falham. O freio não funciona, o olho da mente não vê o prazo e a voz interna é abafada pelo ruído do presente. É como ter o melhor software do mundo instalado em um computador cujo teclado e mouse estão desconectados. O software, ou seja, o conhecimento está lá, mas o hardware, o sistema executivo, não consegue enviar os comandos para o mundo externo. Entender isso é o que separa um psicólogo mediano de um excelente profissional. O tratamento do TDAH não é ensinar o que fazer, mas ajudar a pessoa a conseguir fazer o que ela já sabe. Mas como o tempo entra nessa equação? Por que o relógio parece ser o maior inimigo de quem vive com esse descompasso executivo? É o que vamos descobrir nessa próxima parte, onde falaremos sobre a misteriosa e dolorosa miopia do tempo. A miopia do tempo. Chegamos agora ao coração de um dos conceitos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais dolorosos descritos por Russell Barkley: a cegueira temporal ou a miopia do tempo. Para a maioria das pessoas, o tempo é sentido como uma linha contínua. É como uma estrada que se estende à sua frente, onde você consegue enxergar as placas de sinalização indicando que algo vai acontecer daqui a 1 quilômetro ou daqui a 10. Essa percepção espacial do tempo permite que o cérebro típico se prepare, economize energia e comece a agir antes que o prazo chegue. No entanto, no cérebro com TDAH, essa estrada é coberta por uma neblina espessa. O indivíduo não consegue sentir o futuro com a mesma intensidade biológica que sente o presente. Barkley afirma categoricamente: o TDAH é fundamentalmente um transtorno do tempo. A regra dos dois tempos, agora e não agora. Para quem vive sob o véu da cegueira temporal, o relógio não é dividido em horas, minutos e segundos. O universo temporal se resume a apenas 2 zonas, o agora e o não agora. Se uma tarefa, um compromisso ou um objetivo está na zona do não agora, seja para daqui a 2 semanas ou para daqui a 2 horas, ela é, do ponto de vista neurológico, invisível. O cérebro não envia os sinais de alerta necessários para iniciar a ação. É por isso que o estudante com TDAH pode saber que tem um exame importante, mas prefere passar horas pesquisando um assunto aleatório na internet. Não é falta de responsabilidade, é que o assunto aleatório está no agora, proporcionando estímulo imediato, enquanto o exame está no não agora. Um fantasma sem peso biológico. O futuro só se torna real para esse cérebro quando ele colide com o presente,
quando o prazo é amanhã de manhã e o pânico assume o controle. A neurobiologia da espera, dopamina e recompensa. Por que isso acontece? Como estudante de psicologia, precisamos olhar para os neurotransmissores. O TDAH é intimamente ligado a uma dinâmica diferente da dopamina, o mensageiro químico do prazer, da motivação e da recompensa. O cérebro típico é capaz de sustentar um fluxo de dopamina baseado em uma promessa futura. Você estuda hoje porque a imagem mental de se formar daqui a alguns anos gera dopamina suficiente para mantê-lo focado. No cérebro com TDAH, esse sistema de recompensa atrasada é deficitário. O cérebro está faminto por dopamina neste exato segundo. Se a tarefa não oferece interesse imediato, novidade ou urgência, o cérebro entra em um estado de baixo consumo de energia. Ele se desliga. Ele busca o estímulo mais próximo para se sentir vivo. Barkley explica que o TDAH não é apenas um déficit de atenção, mas um déficit de recompensa, o que torna a espera e a persistência tarefas fisicamente exaustivas. O ciclo do pânico e a exaustão. Viver com miopia temporal cria um ciclo de vida baseado no pânico. Como o cérebro só acorda quando o não agora se torna agora, a pessoa com TDAH acaba vivendo de crise em crise. Ela precisa da adrenalina do último minuto para conseguir a dopamina que lhe falta. O problema é que esse estilo de vida tem um custo imenso para a saúde mental. Ele gera uma ansiedade crônica. A pessoa sabe que o tempo está passando. Ela sente a angústia de que algo está vindo, mas ela está paralisada pela neblina. Quando o pânico finalmente a faz agir, ela faz o trabalho de um mês em uma noite. Ela entrega, muitas vezes com brilhantismo, mas termina exausta, drenada e com a autoestima ferida, perguntando-se: por que eu sempre faço isso comigo mesmo? Muitos psicólogos confundem essa ansiedade com um transtorno de ansiedade generalizada. Mas, se olharmos pela lente de Russell Barkley, veremos que a ansiedade é secundária. Ela é uma tentativa desesperada do sistema nervoso de criar a urgência que o cérebro não consegue gerar sozinho. A impossibilidade de aprender com o tempo. O ponto mais cruel da cegueira temporal é que ela dificulta o aprendizado com a experiência. Como o olho da mente não resgata as imagens do passado com clareza no momento da decisão, a pessoa com TDAH pode se sentir presa em um dia da marmota, cometendo os mesmos erros de gerenciamento de tempo repetidamente, apesar de ser inteligente o suficiente para saber melhor. Barkley nos ensina que essa pessoa não precisa de mais conselhos sobre como usar uma agenda. Ela precisa de uma mudança na estrutura do seu ambiente. Ela precisa de uma prótese para o tempo. Se o tempo é invisível para quem tem TDAH, a solução não pode ser interna. Não se trata de se esforçar mais para ver o tempo. Trata-se de tornar o tempo visível, tátil e físico. Agora, na última parte, vamos aprender como construir esses suportes. Vamos sair do diagnóstico e entrar na engenharia da mudança. Vamos entender como externalizar as funções executivas e, finalmente, como navegar com segurança, mesmo quando a neblina insiste em não baixar. Construindo andaimes, a engenharia da mudança. Se o TDAH é um déficit de desempenho no ponto de performance, a conclusão de Russell Barkley é libertadora, ainda que desafiadora. A solução não está dentro da cabeça, mas fora dela.
Para o estudante de psicologia ou para quem vive com o transtorno, entender isso é mudar o paradigma da culpa para o paradigma da engenharia. Se o seu executivo interno é frágil, você precisa construir andaimes externos. No livro Vencendo o TDAH Adulto, Barkley é enfático. Tentar ter mais força de vontade é como pedir para um míope se esforçar mais para enxergar sem óculos. O esforço não corrige a biologia, os óculos, sim. Externalizar a informação, tornando a memória visível. Vimos que a memória de trabalho no TDAH é volátil. A informação entra, mas não permanece tempo suficiente para guiar a ação. Qual a solução? Não confie na sua mente. Você precisa externalizar a memória. Isso significa que a informação necessária para realizar uma tarefa deve estar fisicamente presente no ambiente onde a tarefa ocorre. Se você precisa tomar um remédio, ele não deve estar guardado na gaveta. Ele deve estar em cima da mesa de cabeceira, acompanhado de um lembrete visual. Para o trabalho e os estudos, isso se traduz em listas de tarefas físicas, quadros brancos e post-its. O objetivo é reduzir a carga cognitiva. Você não deve gastar energia tentando lembrar o que fazer. Você deve usar sua energia apenas para fazer. Transforme o pensamento em algo que você possa tocar e ver. Externalizar o tempo, tornando o invisível tátil. Já que o tempo é uma névoa para o cérebro com TDAH, precisamos de ferramentas que tornem a passagem do tempo física. Relógios analógicos são melhores que digitais, porque mostram o volume de tempo que resta. Cronômetros visuais, onde uma fatia vermelha diminui à medida que os minutos passam, são fundamentais. Eles transformam o conceito abstrato de 30 minutos em uma imagem concreta. Barkley sugere que você externalize os prazos. Se um projeto deve ser entregue em 2 semanas, crie microprazos diários, com consequências imediatas. Traga o futuro para o agora, através de alarmes e lembretes constantes que forcem o seu cérebro a reconhecer que o tempo está de fato se movendo. Fracionar a recompensa, a engenharia da dopamina. Aprendemos na parte anterior que o cérebro com TDAH tem dificuldade em se motivar por recompensas distantes. A solução técnica aqui é o fracionamento. Se você tem um relatório de 20 páginas para escrever, a recompensa de terminar o relatório está longe demais para gerar dopamina agora. Você precisa quebrar essa tarefa em átomos. Escrever um parágrafo é um átomo. Ao terminar cada átomo, você deve se dar uma micro-recompensa. 5 minutos de uma música que você gosta, um alongamento ou simplesmente riscar a tarefa da lista com uma caneta vibrante. Você está essencialmente hackeando o seu sistema de recompensa, fornecendo pequenas doses de dopamina para manter o motor ligado enquanto o objetivo final ainda está no horizonte. Modificar o ambiente. Onde a vontade falha, a estrutura vence. O segredo para vencer o TDAH não é mudar a pessoa, é mudar o ambiente ao redor dela. Russell Barkley chama isso de mudar o ponto de performance. Se você se distrai com o celular, a solução não é tentar não olhar. A solução é colocar o celular em outro cômodo. Se você esquece de pagar as contas, a solução é o débito automático. Você deve projetar o seu ambiente para que ele exija o comportamento correto de você, em vez de depender da sua autovigilância, que sabemos ser intermitente. Na terapia cognitivo-comportamental TCC, é trabalhado exatamente isso.
o manejo ambiental. Criar espaços dedicados, um lugar apenas para estudar, um lugar apenas para relaxar, ajuda o cérebro a entrar no modo correto por associação, sem precisar de um esforço executivo exaustivo. Da culpa à ciência. Chegamos ao fim do nosso estudo, passamos pelo rigor técnico do DSM-5-TR, desbravamos as teorias fundamentais de Russell Barkley e entendemos que a preguiça e a falha de caráter são, na verdade, nomes equivocados e injustos para um déficit biológico de autorregulação. É fundamental ressaltar que todo o caminho que percorremos aqui nesse estudo não é fruto de opiniões isoladas ou dicas superficiais de produtividade. Este conteúdo foi inteiramente construído com base nas evidências mais sólidas da neuropsicologia contemporânea, utilizando como bússola o manual DSM-5-TR e principalmente a obra Vencendo o TDAH Adulto, de Russell Barkley. Aqui no canal Estudante de Psicologia, temos um compromisso inegociável com o rigor científico. Todo o nosso conteúdo é embasado em grandes autores, manuais diagnósticos e artigos revisados. Acreditamos que a psicologia só cumpre seu papel transformador quando está ancorada na ciência e na ética. Para você, estudante de psicologia, espero que este estudo sirva de base sólida para sua formação e futura prática clínica. Para você que vive com TDAH, espero que este conhecimento seja o marco final de uma vida de autoacusação. Entender que o seu maestro interno possui um descompasso biológico não é uma sentença de fracasso. É apenas o diagnóstico de que você precisa de uma partitura mais clara e de metrônomos externos. Você não é menos inteligente ou menos capaz. Você apenas precisa de uma engenharia diferente para navegar no tempo e na vida. Se este estudo profundo e embasado fez sentido para a sua jornada, te convido a se inscrever, compartilhar esse conteúdo com amigos e acompanhar nossos próximos estudos. Continuaremos nossa busca pela compreensão da mente humana, sempre com a ciência como nosso norte. Obrigado por sua atenção, por seu tempo e por sua busca pelo conhecimento. Não se esqueça de deixar aqui abaixo o seu comentário, é fundamental. Se você tem TDAH, se você se identificou com esse vídeo, se esse vídeo trouxe conhecimento para você, comente abaixo a sua experiência com esse conteúdo. E até o nosso próximo estudo.